Bom, já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vou procurar ser bem direto para a gente também não tomar muito tempo. Também eu estou muito satisfeito, orgulhoso de estar aqui hoje no lançamento do programa Qualies, após 11 meses de trabalho bastante árduo junto com os meus colegas. Bom, o pilar que eu vou falar, que é o aspecto, né, que faz parte aí do Qualies, é monitoramento e auditoria. A PwC ela realiza anualmente uma pesquisa sobre a função da auditoria interna. E isso a gente colhe, né, entrevistas com executivos, membros de comitê de auditoria, conselho de administração e equipes de auditoria interna das empresas ao redor do mundo, inclusive Brasil. O que a gente tem percebido é que os stakeholders, eles têm cada vez mais a percepção de que a auditoria interna ela é um papel fundamental dentro da organização. Elas são os olhos, né, da administração, principalmente dos órgãos de governança, do conselho de administração, de um comitê de auditoria. Tanto que de 80% a 90% dos executivos eles enxergam a auditoria interna como um papel fundamental dentro da organização, dentro da governança da organização. Por outro lado, ao mesmo tempo que a percepção de importância desse papel, eles também não estão satisfeitos com a execução, né, da auditoria interna, com o que a auditoria interna vem proporcionando. Menos de 50% acham que a auditoria interna ela realmente agrega valor. Né? É uma auditoria interna mais de checklist, uma auditoria interna mais tradicional, uma auditoria interna que está um pouco longe dos processos de negócio. Ela não tem acompanhado os processos de negócio, não tem acompanhado a evolução que esses negócios vêm tendo. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que é vista como função fundamental dentro da governança corporativa da organização, ao mesmo tempo também o papel dela não tem sido, a percepção é que ela não tem agregado valor. E aqui é a mesma coisa, como acho que o Rodrigo falou no início da apresentação do Qualies, o monitoramento e auditoria ele é parte do programa de integridade. Ao mesmo tempo que é importantíssimo você ter controles, processos de gestão, você ter a participação dos executivos ativos, né? A participação de um comitê de ética, de um comitê de compliance ou de uma própria área de compliance, você ter políticas e procedimentos formalizados que cobram as situações que o negócio, a natureza de negócio da empresa traz, que você tenha monitoramento de terceiros, parceiros e terceiros, que você tenha treinamento, que você também tenha uma função para verificar tudo isso. Né? Então, dentro da avaliação do Qualies, né, quando a empresa qualificadora for avaliar o Qualies, ela vai avaliar todos esses aspectos, gestão, contabilidade, treinamento, e vai avaliar se tem uma função interna de auditoria e monitoramento. Ou seja, uma função que tem a responsabilidade de verificar se os controles, processos, atividades, eles são efetivos e eles estão de acordo com a organização. Então, claro que isso depende muito da estrutura organizacional de cada empresa. Empresas com estrutura maiores, né, com estruturas organizacionais mais complexas, provavelmente já vai ter uma equipe de auditoria interna, vai ter uma equipe de compliance. Então, talvez ali já tenha algo já mais bem estabelecido. Empresas menores já tem um desafio maior, porque talvez ela não consiga ter nenhuma pessoa dedicada totalmente à auditoria interna. Então, muitas empresas acabam contratando consultores externos, porque ali esses consultores podem atuar de forma pontual, não precisa ficar o tempo inteiro na organização. Ou, se não, também designar alguém interno, mesmo que tenha outras funções, mas designar uma pessoa que também vai focar em questões de compliance e de auditoria interna. Então, o papel é importante para todos, mas obviamente que cada empresa, de acordo com o seu tamanho, com a sua estrutura organizacional, vai tomar uma ação diferente em relação a questões de monitoramento e auditoria interna. E, logicamente, está relacionado com a complexidade do seu negócio. Então, monitoramento e auditoria, de novo,
vai ter a empresa qualificadora que ela vai avaliar todos esses processos, mas isso também é uma função interna que vai ser exigido dentro do Qualies. E também tem a avaliação de maturidade desse item específico. Então, o objetivo geral desse pilar é verificar se os processos, controles, atividades, eles são efetivos. Processos, controles, atividades do quê? De gestão, polícia de procedimentos, treinamento, canal de denúncia, monitoramento de terceiros e contabilidade. Então, se todos esses pilares, eles realmente possuem controles efetivos que façam com que sejam atingidos os objetivos aí de cada uma dessas frentes. Bom, como o Qualies, ele é, como o Rodrigo também falou no começo, focado em conteúdo, não só na existência. Então, por exemplo, para políticas, para qualquer outro pilar dentro do Qualies, não vou verificar apenas se existe, né? A empresa qualificadora e até essa função interna de auditoria e monitoramento, o objetivo não é verificar apenas se existe uma política, se existe o treinamento, mas também se efetivamente isso está sendo realizado. Por exemplo, um bom exemplo em relação a conteúdo. Tem políticas dentro da instituição? Tem. Mas de acordo com o negócio, de acordo com a natureza de negócio da instituição, será que essa política cobre todas as situações possíveis? Por isso a importância do auditor interno, ou de alguém que for executar essa função de auditoria interna, ele tenha pleno conhecimento de negócio. Ele não pode estar afastado do negócio, senão ele não vai conseguir criticar, ele não vai conseguir agregar valor. Aqui não é só uma função de, entre aspas, polícia, né? Uma função que entende o negócio, entende os riscos e ali recomenda ações que possam não somente cobrir esses riscos, mas também trazer valor agregado para a instituição, para o associado, para a empresa. Então aqui eu coloquei, por exemplo, só conceitos básicos ali de risco e controle, já que para muitos aqui, ou a grande maioria, isso é bem sedimentado, mas é só para lembrar, né? Cada um daqueles pilares, eu vou ter os riscos, porque cada um naturalmente tem os seus objetivos. A partir dos seus objetivos, eu vou ter esses riscos inerentes, que é a possibilidade de ocorrência de um evento, né, que possa prejudicar o atingimento desses objetivos. Então, risco vai ter, né, a partir da hora que eu estabeleci um processo, né, se eu estabeleci um processo é porque eu tenho um objetivo. E se eu tenho um objetivo, eu tenho um risco que esse objetivo não seja cumprido. Qual que é a função da administração? É implementar controles para que reduza a possibilidade de materialização desse risco. E aí eu avalio, né? Se é um risco alto, médio, baixo, qual que é a resposta que eu vou dar a esse risco. O outro conceito importante são essas 3 linhas de defesa, também largamente comentada e utilizada no mercado. São linhas de defesa que vão fazer com que contribuam para que esses objetivos da organização eles sejam atingidos. A primeira linha de defesa é responsabilidade da administração. Ou seja, no final, o responsável final por implementar os controles, por garantir que esses controles são executados, por desenhar esses controles, é da administração. Então, para a implementação de um processo como esse do Qualies, talvez o fator principal de sucesso é o que a gente fala, o tom da organização, o tom da alta administração, que é o abordagem top-down, né? É o genuíno desejo, o genuíno objetivo da alta administração de implementar e garantir a efetividade de ações de compliance. Se não tem esse genuíno desejo, assim, já é meio caminho andado para que esse programa ou qualquer outro programa ele não dê certo. Então, o patrocínio, o comprometimento da organização, ele é de fundamental importância. Talvez o primeiro passo para que se implemente um processo com sucesso, inclusive o Qualies. Na gestão, no pilar de gestão, o Gustavo falou bem sobre o comprometimento da gestão. Então, a primeira linha de defesa é responsabilidade da administração, implementar os processos e os controles que vão se adequar ao programa de qualidade.
A segunda linha de defesa já é uma função mais de apoio ao negócio. Então pode ser uma área de compliance, uma área de controles internos, uma área de segurança da informação. Ela apoia a administração no desenho e na implementação de controles. O que muitas organizações confundem é que eles atribuem a responsabilidade pelos controles internos a essas áreas, o que não é verdade. De novo, é uma área de apoio, né? Então, o desenho, ela vai ajudar, porque muitas vezes a administração, quando eu falo administração, é a auto-administração, são gerentes, são todos funcionários, isso eu estou incluindo como administração. Muitas vezes a administração está preocupada em entregar, né, o negócio, em gerar negócio, entregar valor, né, entregar um serviço de qualidade para os seus clientes. Ela não está preocupada, ou ela não tem um viés de controles internos, né, de avaliar o risco. Bom, se eu estou implementando esse processo, qual que é o risco desse processo? E esse risco, qual que é a probabilidade de ele se materializar? E se ele materializar, qual que é o impacto? Ele é alto, médio ou baixo, ou diferentes organizações têm aí também diferentes níveis de risco. Então, a primeira linha de defesa, que é a administração, geralmente ela não está preocupada, ela não tem conhecimento suficiente para poder fazer essa avaliação. E aí que entra as funções de segunda linha de defesa, o compliance, os controles internos, a segurança de informação. De novo, elas não são responsáveis pelos controles, os responsáveis são os membros da administração. Ela está ali para apoiar, para orientar. Ela pode até capitanear e centralizar e coordenar todo o processo de identificação dos riscos, de análise dos riscos, avaliação dos riscos e resposta a esses riscos, né? O que eu vou? Tudo bem, eu identifiquei o risco, eu classifiquei ele como alto, médio, baixo, e o que eu vou fazer frente a isso? Como eu vou responder esse risco? Como eu vou reduzir esse risco? Então, a segunda linha de defesa, ela tem essa responsabilidade de apoiar a administração nessa gestão de riscos. E a terceira linha de defesa, que é já uma função mais independente, né? Ela faz parte da empresa, mas ela atua de maneira mais independente, que geralmente é executada pela auditoria interna, que tem a responsabilidade de verificar todo esse gerenciamento de riscos, todo esse processo implementado, esses controles que são executados, será que eles estão sendo executados, operados de acordo com o que foi desenhado? Ou seja, quem que deve executar o controle, qual que é a periodicidade de execução do controle? Não adianta também eu ter um controle que ele é executado corretamente, mas ele deveria ser executado no mínimo mensalmente. E foi desenhado para executar semestralmente. Não vai cobrir o risco. Então isso é função da segunda linha de defesa, de orientar, e da terceira linha de defesa, de checar se realmente o risco está sendo coberto. Então, terceira linha de defesa, geralmente executada por uma função de auditoria interna, ela tem essa responsabilidade de verificar se aquilo que a administração implementou realmente está sendo seguido. Em termos práticos, será que as políticas, né, que foram implementadas, primeiro, elas cobrem, a política cobre todas as situações de acordo com a natureza de negócio da instituição? Será que realmente ela está sendo cumprida? Os canais de denúncia, será que quem é o canal de denúncia? Tem uma certa independência da pessoa que recebe a ligação e vai tratar essa informação? Qual que é o nível de reporte? Então tudo isso foi desenhado pela administração com o apoio da segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa tem que checar se isso está sendo executado corretamente. E também criticar o desenho, né? Às vezes geralmente a auditoria interna, ela também audita a segunda linha de defesa. Ela também audita, ela critica se a avaliação de risco foi bem feita. E em muitos casos, ela trabalha junto com as áreas de compliance e controles internos, até para ter uma visão única de risco. Isso talvez seja até mais adequado, né? A auditoria interna, junto com a área de compliance, a área de controles internos, ter uma mesma visão de risco. Aí vai depender da organização. Já vi casos que isso ocorre e casos que não. A administração, o comitê de auditoria, o conselho de administração já determinou, olha, a auditoria interna, você totalmente independente, não vai ter contato nenhum com relação ao que a segunda linha de defesa está executando. Bom, o que exatamente o qualies
pede para ser avaliado nesse pilar de monitoramento e auditoria. Então, são 3 grandes aspectos. A atuação do comitê de ética, né, ou comitê de compliance, a atuação de uma função de auditoria interna. De novo, eu falo de auditoria interna, pode ter empresa que não tem nem condições de ter uma auditoria interna específica, mas ali eu coloco uma função. Pode ser um consultor externo, pode ser uma pessoa que acabe acumulando algumas funções. E a atuação da auditoria externa também. Então, esses são os 3 grandes aspectos que o Qualies, né, a empresa qualificadora, vai verificar no Qualies para pilar monitoramento e auditoria. No comitê de ética, o comitê de compliance, como que é a atuação efetiva? Na gestão, até se avalia se tem esse comitê, se tem um estatuto. Esse monitoramento e auditoria o quão participativo é o comitê de ética ou o comitê de compliance ou mesmo o gestor do programa de identidade. Então, qual a velocidade das reuniões desses comitês? Existem atas que formalizam o que foi discutido e as decisões tomadas. E até pode, né, ter entrevistas, né, com alguns funcionários para obter o como que esse comitê e a administração abordam as questões de integridade. Outro é monitoramento de pendências. Será que esse comitê ou o gestor do programa de integridade, ele monitora a adequação, ele monitora o compliance com o Qualies, né? E se ele monitora, quais são as pendências? E ele faz o follow-up dessas pendências? Então, quer dizer, algo como se fosse uma autoavaliação. No começo eu falou aqui de uma autoavaliação, então talvez esse é um processo que dentro do monitoramento e auditoria será verificado. Como que foi feita essa autoavaliação? Ela incorporou, ela contemplou todos os aspectos que são requeridos pelo Qualies e quais foram as pendências que foram apontadas. Essas pendências foram registradas e foram acompanhadas. Quando eu falo acompanhadas, quando tem geralmente uma pendência, ou um issue, ou um problema, além de apresentar o problema, qual que é o plano de ação para cobrir esse problema, para resolver esse problema? Qual que é o prazo de implementação? Quem é o responsável por isso? Então, essa função aí de monitoramento e auditoria verifica se a administração tem um controle dessas pendências, faz um follow-up dessas pendências e da implementação dos planos de ação. E se esses planos de ação forem implementados corretamente. Em relação à função da auditoria interna, pelo menos uma auditoria aí anual, né, dos controles. Então, o Qualies pede que há uma revisão anual dos controles. Quem tem uma área de controles internos pode ser realizado por essa área de controles internos e a realização também de uma auditoria interna previstos aí no programa de integridade. De novo, o que é auditoria interna? Vai verificar todos os aspectos requeridos de todos esses outros pilares. E obviamente a apresentação dos resultados para o comitê de ética ou o comitê de compliance. E aí também verificar se esse comitê de ética, o comitê de compliance, faz um follow-up efetivo dessas pendências ou dessas deficiências identificadas. Outro aspecto também que será avaliado é a atuação da auditoria externa. Será que o associado ele teve, nos últimos 3 anos, uma auditoria externa das demonstrações financeiras? Né? E qual foi o resultado, qual foi a opinião? Então, o fato de existir, né, a auditoria externa e a opinião do auditor, se foi uma opinião sem ressalva, uma opinião com ressalva, ou se foi uma opinião com restrição. Então, todos esses aspectos são também considerados no Qualies e também impactam a maturidade. Bom, é isso. Falei que ia ser direto, né? Obrigado. Obrigada.